Oh, happy day. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntinhas nessa jornada da mulher emocionalmente saudável. Hoje é o nosso 9º dia e nós vamos dar continuidade, né? Aquilo que estamos conversando a respeito da vida de Esther, sobre a importância de estarmos em paz com a nossa história. E o tema do nosso devocional de hoje é: transforme sua dor em uma missão. Gente, aperta o cinto aí porque Jesus quer mexer com a gente. Esse assunto de transformar a ferida em legado, de transformar a dor em uma missão, é algo que se transforma numa potência na nossa vida quando a gente se desperta para isso. Mas antes da gente entrar na profundidade desse tema, eu queria relembrar para vocês o que nós tratamos nesses 2 últimos dias, né? Sobre essa questão de estar em paz com a nossa história, né? O porquê da interpretação construtiva sobre essa história é importante, porque ela nos ajuda a formar alicerces na nossa saúde emocional. Então, assim, a gente viu que a maneira como nós integramos as vivências doloridas do nosso passado podem nos gerar a força que precisamos para construir uma vida dentro do propósito de Deus, fazendo dele um trampolim e não uma cova para nos enterrarmos, para morrermos, né, nessas situações difíceis do passado. Então, assim, assumir nosso passado sem procurar culpados para ele é a melhor forma de integrá-lo à nossa história, como força. Pois quando a gente fica buscando culpado, fica apontando pessoas, né, o porquê de situações, nós perdemos a força, pois nós estamos nos posicionando como vítimas. E assumir a posição de vítima nos diminui diante da nossa história, diante da nossa vida. A gente não tem que se posicionar como vítima. Toda vítima fica diminuída. A gente tem que assumir a nossa identidade. Para a gente assumir nossa identidade, temos que construir força, e para construir força temos que integrar tudo que aconteceu e entender que não estamos sozinhos nisso, que Deus, apesar dele não querer que nós passemos por situações difíceis, ele usa situações difíceis para nos formar. Então, nós falamos também sobre voltarmos nosso olhar para o principal e não para o secundário. Ou seja, parar de olhar para o externo e focarmos naquilo que é eterno, que está sendo formado dentro de nós. Então, né, o que seria esse externo, igual a gente falou ontem, né? O externo é o acontecimento em si. Mas o que a gente precisa focar é no eterno, é aquilo que eu posso construir daquilo que está no externo, daquilo que aconteceu no externo, que eu posso promover no interno como uma maturidade, como uma construção, como uma edificação. Então, ao invés de ficar olhando o que aconteceu de ruim, ficar focado nisso, aconteceu isso, aconteceu isso, nós pararmos de focar o nosso olhar para esse externo e tirar do externo um valor que vai nos agregar transformação, mudança e um novo olhar. Então, assim, Esther, ela não deixou aquilo que era secundário, no caso dela, a orfandade, assumir o papel principal em sua vida. Então, ela não vivia em função da orfandade, né? Ela entendia que tem uma situação difícil na vida dela, que ela era órfã, mas aquilo não era uma diretriz na vida dela. Ela permitiu que aquilo transformasse algo dentro dela, ao invés de ficar focado nessa situação secundária. E hoje, né, como eu havia dito, eu queria concluir sobre essa questão, né, de estar em paz com a nossa história, falando sobre transformar nossa dor em uma força, transformar a nossa dor em uma missão. Certamente, assim, olha, uma das maiores dores de Esther, como eu havia dito, né, como a gente já está conversando, era a orfandade, é a segregação. Quando ela soube da situação de perigo que seu povo estava correndo,
quando ela já estava no palácio, inicialmente ela se esquivou, mas depois ela decidiu assumir aquela causa de desproteção como sua. Então ela assumiu a bandeira do povo, ela assumiu, sabe, o problema do povo. E ela tinha tudo para não fazer isso, gente. Porque assim, olha, por mais que o Mordecai assumiu uma posição de pai adotivo, ela ainda tinha uma desestrutura emocional de pertencimento no quadro familiar muito grande, né? E isso tinha a ver com o marido dela, né? O rei tinha a ver com a cidade que ela estava. Então, ela poderia se colocar como vítima e pensar assim: olha, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu problema. Eu, né, tô conseguindo sobreviver aqui como rainha e eu não tenho condição de ajudar ninguém, eu não tenho condição de ser força para ninguém, eu não tenho condição de proteger ninguém, porque minha vida foi muita desproteção, foi segregação, então cada um fica no seu quadrado. Mas pelo contrário, ela mesmo com todo o histórico difícil de vida, ela conseguiu transformar sua dor em uma missão. A dor dela era a orfandade, né? E ela transformou a orfandade numa maternidade. Ela sabia na pele a dor da injustiça, da perseguição, da morte, de não ter em quem se amparar, de estar sem proteção, ela sabia disso tudo. Mas ela decidiu mudar o significado. E é esse o convite do devocional de hoje. É esse convite de mudar o significado das nossas dores. Ao invés de permanecer num significado, né, de que um significado de vítima, sabe, de dor, de ficar ali lamuriando nossa, aconteceu isso comigo e tal, é transformar isso em uma missão. Esté é uma órfã que se transformou em uma mãe de nação. Ela transformou a orfandade em maternidade. Ela transformou o seu problema, a sua ferida, em um código missional. Então, gente, nós conseguimos finalizar um ciclo de dor em nossas vidas quando transformamos aquilo que dói em nós em cura e oportunidade para o outro. Eu vou repetir, nós conseguimos finalizar um ciclo de dor em nossas vidas quando nós transformamos aquilo que dói em nós em cura e oportunidade para o outro. Então, é olhar qual que é o ponto alto da minha dor. O ponto alto da minha dor é a fragilidade. Eu me senti muito frágil, vulnerável e isso é dor na minha vida. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que ajudar as pessoas a serem fortes, a acreditarem nelas, a acreditarem no potencial delas, a acreditar no propósito delas. Porque eu fazendo isso com essa pessoa é como se eu estivesse fazendo por mim mesma. E aí eu estou finalizando um ciclo de dor, eu não estou me colocando por baixo como vítima, mas eu estou me colocando no meu lugar de ser o que? Uma missionária dentro da minha dor. Eita! É o que acontece com muitas pessoas, por exemplo, assim, olha, mulheres, né, que tiveram uma experiência de filhos, crianças, né, seus filhos quando crianças passarem por processo de tratamento de câncer, quimioterapia. E aí o que elas fazem? Elas fazem uma ONG, levantam essa bandeira para poder ajudar outras mães também a superarem esse momento difícil de tratamento contra o câncer. Ou seja, ela está transformando uma dor numa missão. Né, pessoas que perdem familiares em acidentes automobilísticos, né, acabam criando grupos de ajuda para outras pessoas sobre conscientização de trânsito. Enfim, é usar aquilo que mais dói como algo que pode servir pessoas, como algo que pode cuidar de pessoas, como algo que pode dar oportunidade para pessoas. Então, olhe para você hoje, para as dores do seu passado e veja o que você fez com isso até hoje, né? Se você buscou um culpado, se você está talvez projetando nas relações uma pessoa que vai te salvar ainda dessa dor,
né, te tirar desse calabouço, né, tendo relacionamentos com as pessoas e sabe daquele relacionamento de amor exigente, em que a gente vai forjando as pessoas serem do nosso jeito para poder suprir as nossas expectativas, para nos salvarem daquela dor, para nos dar um conforto emocional, porque a gente não conseguiu superar uma situação difícil do passado, então a gente tem que sair desse lugar. A forma é essa, é fazer com que essa dor se transforme numa missão. Enquanto a dor não transformar numa missão, a gente não vai sair desse ciclo, sabe? De vai e vem, sabe? Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal. Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal. Uma hora eu consegui superar, outra hora eu não consegui mais. A gente fica nesse ciclo. Então, assim, o convite de hoje mude o recurso de enfrentamento que você tem utilizado para essa dor, a transformando, né, em uma missão. E assim, somente assim você verá o quanto tem força em você. É esse o propósito desse devocional, da gente olhar para dentro de nós e ver assim, olha, isso aqui eu não superei. Isso aqui me dói ainda, ser sincero. Isso aqui me dói, me atrapalha emocionalmente, me desequilibra, me faz ser inconstante, me faz ser uma sabotadora de mim mesma. E aí, e como que eu tô reagindo isso? Como que eu tô, qual que é o recurso de enfrentamento que eu tô usando dentro dessa dor? O recurso de enfrentamento é me colocar como, é colocar o outro como culpado. Então, eu quero que todo mundo seja culpado, eu culpo todo mundo e que estava na situação, então eu tenho utilizado esse recurso de enfrentamento. Ou não, eu tenho utilizado o recurso de enfrentamento de, tipo assim, projetar em alguém, nas pessoas, nos meus relacionamentos, uma pessoa que vai ser a salvadora da minha vida e que vai me tirar desse lugar. Então eu me nutro desses relacionamentos para que eu consiga sair desse lugar de dor. E aí nós estamos vendo que nesse devocional que isso aí não resolve, não vai produzir saúde emocional. O que resolve é transformar a dor numa missão. É dar para o outro aquilo que eu não tive. É dar a oportunidade de cura para o outro que eu não tive, a oportunidade de restauração para o outro que eu não tive. Não é esperar do outro fazendo projeção e nem culpar o outro. É dar para o outro. Então, no meio da dor, você vai ser curado por aquilo que você pode dar, e não por aquilo que você espera receber, e nem por aquilo que você deseja vingar. É dando que Deus irá nos dar. E assim, eu queria falar, mas eu acho que agora já é o suficiente e que o Espírito Santo de Deus dê continuidade no seu coração sobre essa reflexão. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Nos ajuda, Senhor, a transformar a nossa dor num código missional. Ajuda-nos, ó Pai, assim como Esther, ó Pai, teve a luz do Espírito ali, ela conseguiu sair da orfandade, se transformando em uma mãe, transformando a orfandade numa maternidade. Que assim sejamos nós, meu Pai, nos ajuda a transformar a nossa dor no nosso maior propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, vai lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres, que lá tem muito conteúdo sobre vida emocional saudável. Eu creio que vai te abençoar muito. Um beijo.